Bom, boa tarde, então, gente. A gente vai começar hoje a falar sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial, ela diferente da primeira, que ela, né, foi caracterizada por um grande ânimo, né, das pessoas, vários voluntários, as pessoas foram entoando gritos patrióticos para a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi completamente diferente. Né? Na Segunda Guerra Mundial, a gente podia afirmar que pouquíssimas pessoas queriam uma nova guerra. Afinal de contas, a Primeira Guerra Mundial tinha acabado há pouco tempo, acaba em 1918. E em 1939 já tínhamos novamente uma guerra que assolava todo o continente europeu. Essa Segunda Guerra Mundial, ela teve como características também, além do grande número de mortos entre militares e civis, assim como a Primeira Guerra Mundial já havia inaugurado isso, o desenvolvimento de novas tecnologias e o desenvolvimento do conflito em outras regiões que não a Europa. Então, nós tivemos frontes, né, da Segunda Guerra Mundial no norte da África e também no Pacífico, né, no sudeste do Pacífico, além de envolver a parte também oriental, né, da União Soviética. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela é um grande divisor de águas aí também no mundo do século XX. Após a Segunda Guerra Mundial, todo um outro pensamento diplomático, uma nova era diplomática é inaugurada, com outras características que não esta, que ainda é uma era dos impérios. Né? Por isso, muitos consideram a Segunda Guerra Mundial uma continuação da Primeira, porque muitos dos problemas que originaram a Primeira Guerra Mundial estavam novamente na Segunda Guerra. Né? Então, o primeiro fator aí que a gente tem como causador dessa Segunda Guerra Mundial é justamente estes conflitos entre as nações imperialistas. Não mais por territórios na África, não mais por territórios em outros continentes, mas sim por uma animosidade provocada ali e construída e aumentada com o fim da Primeira Guerra Mundial. Se a gente tivesse que caracterizar esse mundo entre guerras, a gente caracterizaria pela instabilidade política. Né? É um mundo extremamente instável e algumas razões, alguns fatores levavam a essa instabilidade. Começamos aqui pelo primeiro, os tratados de paz. Né? Então, esses tratados de paz feitos após a Primeira Guerra Mundial, entre eles o Tratado de Versalhes, né, que é um tratado que todo mundo lembra ali, mas que é um tratado assinado com a Alemanha, que considera a Alemanha a grande culpada pela guerra, que os alemães chamavam inclusive de Tratado da Vergonha, né, devido à grande humilhação que a Alemanha havia sido colocada. Né? Então, o Tratado de Versalhes, né, então todo alemão em maior ou menor grau, era um revisionista, não concordava com este Tratado de Versalhes. Tivemos os tratados que desintegraram os antigos Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano, né? Criaram estados para as minorias étnicas, ou criaram estados étnicos, né? Como a Iugoslávia, por exemplo, colocando muitas vezes dentro do mesmo território populações etnicamente contrárias, né, e que não se sentiam parte de uma mesma identidade. Então, esse mundo pós-guerra, né, com esses tratados, supostamente tratados de paz, eles, além de não resolverem os problemas que já existiam antes da Primeira Guerra Mundial, eles criaram outros ou aumentaram esses problemas. O segundo fator que caracteriza esse momento de instabilidade política no mundo entre guerras, né,
é a insatisfação, inclusive, entre os vencedores. Não apenas a Alemanha saiu insatisfeita da Segunda Guerra, mas, por exemplo, a Itália. A Itália, mesmo estando do lado dos vencedores, ela considerava que a vitória na Primeira Guerra Mundial havia sido uma vitória mutilada. A Itália não havia conseguido os territórios, as colônias na África que ela achava que ela merecia e que havia sido prometido a ela pela Inglaterra. E isso é um dos fatores que causa o enfraquecimento do governo liberal na Itália e que é, uma das causas para a chegada do fascismo ao poder. Então, inclusive, essa insatisfação entre vencedores é uma das características desse mundo pós-guerra. Então, ninguém ficou feliz. A próxima, Liga das Nações ineficiente, Liga das Nações talvez seja o primeiro organismo multilateral, ou seja, que participavam várias nações e que deveria servir como é hoje uma ONU, resolver os conflitos entre os países de maneira diplomática, para evitar uma nova guerra. Coloquei que a Liga das Nações foi ineficiente, ou seja, ela não consegue, como a própria Segunda Guerra Mundial mostra, então ela não consegue implementar essa diplomacia entre as nações, uma diplomacia para evitar a guerra. Desde o início, essa Liga das Nações já estava esvaziada, por exemplo, sem a presença dos Estados Unidos, os Estados Unidos que emerge da Primeira Guerra Mundial como a maior potência econômica do mundo, ele tem uma postura política inversamente proporcional ao seu poder econômico. Basicamente, os Estados Unidos falam assim: os problemas europeus não são os nossos problemas, nós queremos nos concentrar aqui no comércio, com o mundo. Lembre-se que os Estados Unidos era o maior exportador mundial e, ao mesmo tempo, desenvolvia dentro do seu território aquele modo de vida fundamentado no consumo, no crescimento de uma grande classe consumidora. Então, a Liga das Nações é ineficiente, como a própria Segunda Guerra Mundial mostrou. A crise de 29, sem a crise de 29, não teria existido o nazismo no poder. O crescimento eleitoral nazista ocorre, sobretudo, após a crise de 29. Antes da crise de 29, mesmo com toda a crise na Alemanha, mesmo com a crise inflacionária que ocorreu na Alemanha no início da década de 20, mesmo com o Tratado de Versalhes, o nazismo ainda era marginal. Essa postura política de extrema-direita ainda era uma postura marginal. Com a crise de 29, isso muda. Com a crise de 29, o nazismo cresce eleitoralmente até 1933, quando Hitler se torna chanceler, a convite do presidente Paul von Hindenburg. Então, de uma coalizão de partidos de direita, Hitler ele se torna então chanceler. Pouco tempo depois, ele acumula as funções de chanceler e presidente com a morte do presidente Paul von Hindenburg. Mas a enorme crise provocada pela quebra da economia americana em 1929, que leva o mundo inteiro junto, com desemprego, com falência de inúmeras empresas, indústrias, bancos, falência de fazendeiros, tudo isso, talvez a Alemanha tenha sido o país europeu que mais tenha sofrido. E então a gente entende o nazismo por isso. E o nazismo foi uma fonte crescente de instabilidade política. Hitler nunca aceitou os acordos e quando ele fazia acordos, logo depois ele descumpria esses acordos. Isso tudo para dizer que a própria democracia, a própria crise da democracia era uma consequência dessa instabilidade política. Ao mesmo tempo em que ela alimentava a instabilidade política alimentava a própria crise da democracia. Tanto é que as décadas de 20 e 30 são marcadas pelo surgimento de vários regimes autoritários no mundo. Você tem, então, na Europa, não apenas nazismo e fascismo, mas na Romênia, na Hungria, Portugal, Espanha. Na América do Sul, você tem Argentina, você tem Brasil, com Vargas.
Então, a própria democracia, ela passa a ser vista como um joguete dos políticos que defendiam apenas os seus próprios interesses. Então, esse enfraquecimento da perspectiva política como forma de mudança na sociedade, como forma de promover mudança na sociedade, acaba por fortalecer esses regimes autoritários, essa ideia autoritária, né, que vai se representar de forma extrema no nazismo, por exemplo. E a grande cereja do bolo de toda essa instabilidade política aí, e que sem ela é impossível você entender a ascensão dessa extrema-direita ao poder, e sem ela é impossível você entender a Segunda Guerra Mundial, é o propalado período comunista. Tá? Após a Revolução de 1917, havia um grande temor na Europa de que a Revolução se espalhasse para o restante da Europa. Né? Que uma revolução operária camponesa, como ocorreu na Rússia em 1917, também ocorresse em outros lugares. E não era um devaneio pensar que isso poderia acontecer. A Hungria tinha passado por isso, né, em 1918, e a própria Alemanha também tinha passado pela sua revolução comunista fracassada, mas que, né, também ocorreu. Inclusive foi o evento em que morre a Rosa Luxemburgo. Né? Então, essa ideia de que o comunismo se espalharia, inclusive, estava presente nos escritos de Marx, de Lenin, de Trotsky, ou seja, a revolução, para ela se consolidar, ela deveria se internacionalizar. Então, ela deveria se espalhar. Né? Depois vem o Stalin e fala o contrário. Não, temos que consolidar a revolução em um país para depois espalhá-la. Né? Mas esse perigo, então, representado pela revolução comunista, ou uma possível revolução, esteve sempre muito presente no horizonte das democracias liberais, como a Inglaterra, como a França, por exemplo, e muitas vezes as fizeram tomar medidas e decisões que vão permitir com que Hitler faça tudo o que ele fez. Né? Então, esse mundo entre guerras é o mundo dos extremismos. Né? É quando chega Mussolini ao poder na Itália, no início da década de 20, ali após a marcha sobre Roma, e Hitler, na Alemanha, a partir de 1933. Então, é a conhecida Era dos Extremismos, caracterizada exatamente pelo enfraquecimento da democracia e da perspectiva de que a política pode realizar mudanças na sociedade. Tá? Então, esse é o caldo, esse é o contexto em que vai surgir a Segunda Guerra Mundial. Né? Todos esses fatores juntos geraram a instabilidade política, que possibilitaram a chegada desses regimes autoritários ao poder, e você não consegue entender a Segunda Guerra Mundial sem entender Hitler. Tá? Claro que existiam outros conflitos pelo mundo nesse momento, né? A Segunda Guerra Mundial, na verdade, ela é a junção de três grandes guerras. A própria guerra europeia, entre as nações europeias, que era ali uma continuação do que foi a Primeira Guerra Mundial. Então, as animosidades entre França e Alemanha, a Inglaterra ali tentando fazer o meio-campo. Né? Outra guerra que Hitler, já desde 1925, lá no Mein Kampf, já deixava muito claro que ele estabeleceria a guerra contra o comunismo. Né? Uma guerra que não seria apenas política, mas que seria uma guerra racial, uma guerra de extermínio, de genocídio contra as populações que eram consideradas raças inferiores por Hitler. Aí estavam, então, judeus, todos os povos eslavos, ciganos e assim por diante. Então, você não consegue entender esse período sem colocar todos esses fatores na balança e entender como esses fatores levaram, então, à chegada de Hitler ao poder na Alemanha e Mussolini na Itália. Tá? Continuando aqui, a gente tem alguns eventos que hoje a gente consegue ver assim que
né, são estradas para a guerra. Um dos eventos, que na verdade é a terceira parte da guerra que se junta nessa grande guerra mundial em 1941, mas que já ocorria desde 1931, é a invasão da Manchúria pelo Japão. Manchúria é uma região na China. Né? Lembre-se que o Japão, desde o final do século XIX, com a restauração Meiji, ele já passava por um acelerado processo de industrialização. Né? O grande problema do Japão é que o Japão é um território extremamente pobre. Né? Não tem nada no Japão. Então, o solo é extremamente pobre para a agricultura, mas o Japão resolveu, né, contrariar o seu destino histórico e decidiu promover um grande crescimento industrial nesse momento. Ora, já que o Japão não tem um território rico em matérias-primas, em minerais estratégicos, ele tem que buscar isso em algum lugar. Então, basicamente, o que o Japão está fazendo aqui em 1930 é o que as nações europeias fizeram lá na segunda metade do século XIX, ou seja, é uma expansão imperialista. Só que a expansão imperialista japonesa vai se fazer, né, na Ásia. Existia até uma visão semelhante do que era a América para os americanos, na verdade, a Ásia para os asiáticos. E assim como a América para os americanos seria a América entendida como o quintal dos Estados Unidos, da mesma forma o Japão entendia que o Sudeste Asiático ali deveria estar sob a sua zona de influência. E isso implicava em entrar em conflito com nações europeias que tinham colônias no Sudeste Asiático, como, por exemplo, a Indochina Francesa, ou, inclusive, os Estados Unidos. Os Estados Unidos que tinha as Filipinas, a ilha de Guam, também como colônia. Então, o Japão já inicia esse processo de expansão em 1931, com a invasão da Manchúria, uma região rica em matérias-primas. Depois, em 37, ele vai continuar essa expansão pela China e por todo o Sudeste Asiático ali, né? E daí o clima vai ficar mais instável. Outro evento que não tem tanta importância quanto a invasão do Japão, mas que dá uma ideia da continuidade daqueles problemas anteriores, né, à Primeira Guerra Mundial, é a invasão da Itália, a invasão da Etiópia pela Itália, em 1935. Né? A Itália, então, consegue a sua colônia na África, né, que ela achava que ela era merecedora. A Etiópia não significava nada em termos de minerais estratégicos, em termos de matérias-primas, mas simbolizava politicamente, né, a chegada da Itália ao panteão das grandes nações, porque a Itália, politicamente, ela tinha um status de grande nação, mas economicamente ela não tinha esse status. Então, a Itália e o fascismo defendiam que essa expansão territorial imperialista deveria existir. Então, quando a Itália invade a Etiópia, em 1935, é como se fosse finalmente a consolidação daquela promessa que os próprios governos liberais já haviam feito na Itália antes da chegada do fascismo ao poder, de uma Itália grande, de uma Itália grande potência. E em 1936 nós temos talvez aí o principal desses eventos, que é a Guerra Civil Espanhola. A Guerra Civil Espanhola é um evento que dura 3 anos, 36 a 39, ele marca a chegada do general Francisco Franco ao poder na Espanha por meio de um golpe. Um golpe que tira do poder um governo nacionalista de esquerda. Franco, para chegar ao poder, ele teve auxílio, claro, óbvio, do nazismo e do fascismo, da Itália fascista, da Alemanha nazista. Isso de forma escancarada, né? A Alemanha fornecendo armas, fornecendo munições, a Itália da mesma forma. Né?
para derrubar esse governo nacionalista que já sinalizava com a nacionalização dos setores estratégicos da economia. Setores estratégicos esses que estavam nas mãos de capitalistas ingleses, franceses e americanos. E aí que a gente faz a pergunta, tá, mas as democracias liberais não fizeram nada para conter essa escalada, né, dos autoritarismos, essa escalada, né, das ditaduras autoritárias no continente europeu? Ficaram caladas? Não, não ficaram caladas. Fizeram nota de repúdio, fizeram um textão no Facebook, né, falaram assim, ai, puxa vida, mais uma ditadura no continente, isso é um absurdo, né? Temos que conviver com este fantasma ameaçando as democracias, mas de efetivo mesmo, não fizeram nada. Né? Por quê? Aí existem algumas explicações, tá, que a gente vai passar aqui, que é justamente o efeito Hitler. Regimes autoritários estavam surgindo na Europa, né? Ditaduras estavam surgindo na Europa, cada vez mais comprimindo a democracia. Né? Uma dessas ditaduras, a ditadura nazista, né, que já a partir de 1936 deixa muito claro que vai desrespeitar o Tratado de Versalhes. Né? Então, a partir de 1935, Hitler começa uma recuperação econômica da Alemanha centrada, sobretudo, na indústria de armas, né, na indústria bélica. Então, entre esses anos de 36 e 39, Hitler vai quase trazer a Alemanha a uma situação de pleno emprego, mas com investimento na indústria bélica, né, aumentando ainda mais a instabilidade política. O primeiro desses movimentos que Hitler faz é a invasão da Renânia, em 1936. A Renânia, esta região fronteiriça aqui, pelo Tratado de Versalhes, ela deveria ser uma região desmilitarizada. Então, Hitler não deveria, né, invadir, mas é exatamente o contrário do que ele faz. Né? Em 38, por meio de um plebiscito, a Áustria, a população austríaca aceita, né, se anexar aqui à nação alemã. Né? Tudo isso daqui está lá a gênese desse movimento, está lá na desintegração do Império Austro-Húngaro. Né? Partes do que eram a Áustria faziam parte também do Império Alemão. Né? Então já vamos falar um pouquinho sobre as justificativas de Hitler para fazer isso. Claro que, quando a gente fala assim, o Estado alemão fez um plebiscito. Tudo que os nazistas faziam em termos de plebiscito, em termos de votação, era tudo fraudado. Né? Então era tudo fraude, eram coisas assim que fariam a República do Café com Leite, aqui, o voto de Cabresto, parecerem coisa de criança aqui no Brasil. Então era tudo fraudado. Eles perseguiam os opositores antes das eleições, não deixavam as pessoas votarem, manipulavam os votos e faziam tudo o que eles podiam, né, para forjar maiorias ou apoios incondicionais. Em 38, né, já a França, vendo tudo que Hitler estava fazendo, inicia a construção da linha Maginot. Né? A linha Maginot é um grande sistema de trincheiras que a França faz na fronteira com a Alemanha, buscando se proteger, de alguma forma, desse belicismo alemão. Então, até hoje, tem muita coisa ainda que está de pé lá na França. É possível encontrar muitas casas-matas, por exemplo, ainda íntegras, né, que faziam parte desse todo esse sistema de trincheiras que foi a linha Maginot. O governo francês gastou muito, 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 muito dinheiro para construir, né, esse sistema. Em outubro de 38, Hitler invade a região dos Sudetos, na Tchecoslováquia, com a justificativa também que era uma região de maioria germânica, e, portanto, deveria fazer parte da nação alemã.
e em 15 de março de 39 ele invade o resto da Tchecoslováquia, com a conivência das democracias liberais. Então, as democracias liberais olhavam todo esse movimento de Hitler e não faziam muito mais do que reuniões, não faziam muito mais do que notas de repúdio. Né? Todo esse expansionismo de Hitler ele era justificado pela ideia do espaço vital. Né? Essa doutrina do espaço vital, chamado Lebensraum, que era uma pseudociência que vinha lá do século XIX já, e que dizia que deveria existir um equilíbrio entre a população do país e os seus recursos naturais. A população alemã era a segunda maior população da Europa. Mas, segundo essa pseudo-teoria aqui, essa pseudociência, os seus recursos naturais não equivaliam ao tamanho da sua população. Então, isso acabava por justificar um expansionismo territorial, a busca por colônias. Né? Então, o nazismo inteiro foi permeado por uma pseudociência, por uma pseudo-teorias né, que buscavam justificar o injustificável. Né? Então, a Alemanha, após a Primeira Guerra Mundial, perdendo territórios, ela acaba, então, por encontrar nessa doutrina do espaço vital uma justificativa. Claro, isso é o que ficava na frente, né? Isso é o que ficava na superfície. Por baixo de tudo isso existiam outras questões de ordem econômica. Né? O Hitler, quando anexa a Áustria, ele está de olho também das reservas de ouro que o Banco Central Austríaco possuía. A Alemanha ela passa nesse momento, né, com toda essa megalomania do Hitler relacionada ao crescimento industrial, ao seu desenvolvimento industrial, passa pelo escoamento total das suas reservas em ouro. Então, isso dificultava a impressão de papel moeda, porque o dinheiro não teria lastro, dificultava o comércio internacional, a compra de matérias-primas que a Alemanha precisava para dar conta desse processo de industrialização. E Hitler, então, ele tinha também esses objetivos econômicos. Né? Quando ele invade a região da Tchecoslováquia, existia um grande parque industrial na Tchecoslováquia, por exemplo, indústrias de tratores que podiam facilmente ser convertidas em indústrias de tanques, por exemplo. Né? E aí entramos, né? Tá, mas e o que as democracias liberais fizeram? Ficaram simplesmente sem fazer nada? Deixaram Hitler fazer tudo isso? Aí a gente entra na chamada política do apaziguamento. Né? Aqui temos, né, representantes da Inglaterra, né, da França, Hitler e Mussolini. Esses quatro aqui estavam na Conferência de Munique, que foi realizada em 1938, e basicamente foi organizado, isso daqui eram os ministros das relações exteriores, né, ou os primeiros ministros inglês e francês. Essa Conferência de Munique, em 1938, foi organizada para decidir a questão da Tchecoslováquia, né, porque Hitler invadiu a Tchecoslováquia, e perceba que não chamaram a Tchecoslováquia para conversa, os quatro aqui, então, decidiram o futuro da Tchecoslováquia sem a Tchecoslováquia estar presente. E Hitler, mais uma vez, argumentou a necessidade do espaço vital, a necessidade de unir os povos de língua germânica, toda aquela papagaiada dele. Né? O que as democracias fazem, Inglaterra e França fazem, assim, é mais ou menos aquela assim, tá bom, mas você promete que agora você vai parar? Com a Tchecoslováquia você vai parar. Não, daí Hitler fala sim, claro, óbvio, né? Que é o que todo fascista faz, né? Até hoje. Eles colaboram para enfraquecer a democracia, mas quando existem mecanismos da democracia que servem para protegê-los, eles querem se utilizar desses mecanismos. Né? É o que os fascistas fazem até hoje. Né? Então, criticam, o STF, STF. Quando acontece deles serem presos, eles vão recorrer para o STF. Daí eles falam que
não existe liberdade de expressão e todo esse papo furado. Essa política do apaziguamento ela pode ser justificada por duas razões. Primeiro, o grande pacifismo que existe em países como França e Inglaterra, né? Só para vocês terem ideia, né, do que foi a Primeira Guerra Mundial, França e Inglaterra perdem mais soldados, tem maior número de mortes de soldados durante a Primeira Guerra Mundial do que durante a Segunda Guerra Mundial. Né? Então, a opinião pública desses países é muito refratária a uma nova guerra. Então, pressiona os seus governos para, de alguma forma, evitar a guerra. O grande problema é que você tem do outro lado o Hitler. E com o fascista, você não conversa. Fascista, você prende. Fascista, você impede ele de continuar fazendo as coisas que ele faz. Porque não tem conversa. Então, a opção pelo diálogo com o Hitler se mostrou extremamente insuficiente, né, para dar conta dos problemas que se avizinhavam, já que já se tornavam cada vez mais claros já em 1938, a chance de uma nova guerra. Né? A outra razão desta política do apaziguamento ela é mais profunda e ela reside, né, no que a gente já viu lá nos fatores de instabilidade política, que foi o chamado perigo vermelho. Né? Então, aqui o bolchevismo sem máscara, né? O que o bolchevismo traria. Percebam que isso aqui é um cartaz alemão, né? Percebam que do nazismo, né? O nazismo fazia uma relação simbiótica aí entre comunismo e judaísmo. Né? Então, aqui a estrela de Davi. Esses países europeus, essas democracias, elas temiam o avanço do comunismo, né? Não apenas politicamente, mas porque o comunismo também, né, ele estava no cerne de uma grande mudança, digamos assim, moral, né, na sociedade. Já após a Revolução na Rússia, em 1917, começam a ser tomadas atitudes lá na Rússia que vão de encontro àquela família tradicional, aristocrática. Por exemplo, o governo revolucionário ele, né, empreende uma política de libertação da mulher do trabalho doméstico, né, uma equiparação da mulher ao homem na sociedade, tanto em termos de direitos quanto em termos de salários, de oportunidades na sociedade, e isso estava sendo colocado em prática na Rússia. Né, isso estava sendo colocado em prática. Outra coisa, a descriminalização do aborto e da homossexualidade também já estava sendo feita na Rússia, né? Enquanto países europeus, como por exemplo a Inglaterra, ser homossexual ainda era um crime. O Alan Turing, que ele decodifica o código daquela máquina Enigma, que era a máquina pela qual os nazistas escreviam suas mensagens codificadas, né, que foi uma grande descoberta na Segunda Guerra Mundial, e ele foi internado para ter uma cura gay pelo governo inglês. Depois ele acaba se matando por tudo que ele sofre, por tudo que... Então, mas tudo isso chega no Ocidente, né, como a destruição das famílias, como a destruição das tradições, como, né, o colapso aí, então, desses valores tradicionais da sociedade. Então, quem estaria fazendo isso seria o comunismo. O comunismo também foi o primeiro governo ateu, né, abertamente ateu, e aí a gente tem que colocar no contexto do conflito com a Igreja Ortodoxa Russa, né, que tinha terras, que chegou em determinado momento da história, inclusive a ter servos, né, então tinha uma riqueza muito grande na Rússia, né, então os revolucionários entendiam que sem expurgar também todas essas terras da igreja, sem lutar contra a igreja, a revolução nunca se consolidaria, né, porque a igreja era um ente anti-contra-revolucionário. E Marx já havia falado, né, que a religião ela é o ópio do povo. Então nós temos esses fatores aqui, tá? No pré-Segunda Guerra Mundial, ali chegando na boca da Segunda Guerra Mundial. Nunca é demais lembrar que desde 1937, Stalin
né, na União Soviética, já defendia a formação de uma frente ampla para lutar contra o nazifascismo. O que as democracias liberais fizeram? Deram de ombros, né, fingiram que não escutaram. Inclusive, às vésperas da invasão da Polônia, em setembro de 1939, Stalin chama representantes dos governos francês e inglês lá para a União Soviética para discutir, né, o que vamos fazer, porque, novamente, Hitler agora queria invadir outro país, já estava deixando claro que invadiria a Polônia, com base naqueles mesmos argumentos, e os governos francês e inglês, eles mandam funcionários de terceiro escalão para encontrar Stalin, né? Mandam uns estagiários para encontrar Stalin. Engraçado, né? Para encontrar Hitler, eles mandam o topo da hierarquia. Agora, para falar com Stalin, não. Eles mandaram estagiário. Stalin recebeu esses funcionários, recebeu esses representantes dos governos francês e inglês com pompas, com chefe de Estado, né, como chefes de Estado, banquetes e tudo mais. E aquilo ficou. Né, aquilo ficou no coração dele. Né, e Stalin, em algum momento, ele iria dar a resposta que essas nações mereciam. Né, e aí a gente chega nos pactos de guerra. Né, já vou falar da resposta de Stalin. Entre esses pactos de guerra, né, esses acordos, está o primeiro deles, o Pacto Anti-Comintern. Comintern era o comitê que deveria criar práticas, né, e medidas para espalhar o comunismo pelo mundo. Né? O Pacto Anti-Comintern, então assinado entre Japão, Alemanha e a Itália, tinha o interesse de barrar o avanço do comunismo. Lembre-se que o Japão olhava para a China, quem está acima da China ali? A União Soviética. Né? Inclusive, a União Soviética vai ajudar a China a se proteger do Japão, a lutar contra o Japão. Né? Em 1938, a união, então, de Hitler e Mussolini, a Itália ela não entra imediatamente na guerra, ela entra na guerra após a invasão de Hitler à França, em 1940, né? Mas em 1938, a união entre esses dois já estava selada. Que por mais que tivessem afinidades ideológicas, não necessariamente estariam do mesmo lado. Né? Por mais que Hitler encontrasse um modelo no fascismo, não era tão claro assim, né, que os dois, que Itália e Alemanha, ficariam do mesmo lado na guerra. Tanto é que em 1936, quando Hitler invade a Renânia, a Itália envia também tropas ali para a fronteira com a França para deixar muito claro que não ia aceitar uma invasão à França naquele momento também, né? Após isso, temos o Pacto Ribbentrop-Molotov, que simplesmente chacoalhou o mundo inteiro. Né? As pessoas acharam inacreditável como isso pode acontecer, como isso está acontecendo. Né? O Pacto Ribbentrop-Molotov, em agosto de 1939, então veja, um mês antes da invasão de Hitler à Polônia, que na verdade nesse pacto aqui, que é o famoso Pacto de Não Agressão, né? União Soviética e Alemanha decidiram que elas iam dividir a Polônia, não apenas dividir a Polônia, mas que, por exemplo, Romênia e Hungria ficariam também sob a área de influência alemã, enquanto países como a Finlândia, a Estônia, a Lituânia ficariam sob a zona de influência soviética. Mas esse tratado aqui, esse acordo, ele simplesmente pegou muita gente de surpresa, né? Porque comunismo e nazismo todos sabiam que eram água e óleo, que aquilo ali não se misturava, que, né, eram as duas grandes ideologias que se opunham no campo político e todo o resto, mas que tanto Hitler quanto Stalin sabiam que em 1939 eles não poderiam já iniciar uma guerra. Os dois sabiam que em algum momento esta guerra aconteceria, mas ela não poderia ser imediatamente. Do lado da Alemanha, havia a crença e a experiência com a Primeira Guerra Mundial de lutar em duas frentes de batalha, na frente oriental e na frente ocidental. Então a Alemanha queria evitar isso. A Alemanha queria... Só um pouquinho, gente. Está chegando alguém aí? Chegou alguém? Não.
Então, a Alemanha sabia que não poderia entrar numa guerra nesse momento que envolvesse duas frentes de batalha, mas claro que a União Soviética era o primeiro objetivo de Hitler na Segunda Guerra Mundial, a guerra contra a União Soviética, a guerra contra o comunismo, contra as raças consideradas inferiores. Do lado de Stalin, Stalin sabia que naquele momento também não havia possibilidade da União Soviética entrar em um conflito de proporções tão gigantescas como seriam a Segunda Guerra Mundial, né? Ainda a industrialização da União Soviética ela estava se consolidando ainda, então toda uma indústria bélica precisaria ser criada, né, para dar conta de uma guerra, né, as tecnologias cada vez mais avançadas. E por fim, em 1941, pouco tempo antes de o Japão atacar Pearl Harbor, né, o Japão ataca Pearl Harbor em dezembro de 1941, Japão e União Soviética também selam o seu pacto de não agressão. Então, a União Soviética resolvia a sua fronteira oriental lá com o Japão, e o Japão resolvia que optava, nesse momento, por travar uma guerra contra os Estados Unidos no Sudeste Asiático. Então, esses aqui são os pactos imediatamente anteriores ao início da Segunda Guerra Mundial e já quando a guerra, pelo menos na Europa, já estava acontecendo. A guerra no Pacífico, ela começa em dezembro de 1941. É quando esse conflito aqui, liderado pelo Japão, né, ele encontra o seu outro conflito mundial, né, a sua outra grande guerra que está sendo, nesse momento, em 1941, a guerra da Alemanha contra a União Soviética. Né? Vou passar rapidamente aqui, falar das forças em disputa do eixo. Tá? O eixo, então, ele acaba sendo formado pela Alemanha. A Alemanha, tudo isso aqui que eu vou trazer, gente, são as condições em 1939, logo antes da guerra. A Alemanha ela estava gastando inacreditáveis 52% de todos os seus gastos governamentais com a indústria bélica. Metade de tudo que a Alemanha, que o governo alemão gastava, ia para fabricar armas. É inacreditável, né, o que está acontecendo na Alemanha nesse momento. Né? Por outro lado, né, a Alemanha ela tinha alguns problemas, como, por exemplo, as suas reservas financeiras em ouro muito limitadas, o que dificultava o comércio internacional. Uma das respostas que a Alemanha vai dar a essa dificuldade é exatamente procurar fazer trocas. Né? Então, por exemplo, com o Brasil, a Alemanha enviava armas para o Brasil, vendia armas, inclusive armas de última tecnologia. Enquanto isso, o Brasil enviava matérias-primas. Tá? Isso vai ser até ali maio de 1940 que vai ocorrer. Tá? Já em 1939, isso diminui muito por conta da guerra na Europa e por conta do bloqueio marítimo que a Marinha inglesa faz, né? A Marinha Britânica faz sobre os mares. Continua alguma coisinha ali em maio, até maio de 1940, por meio de portos italianos, mas depois, quando a Itália entra na guerra, isso acaba de vez. Tá? Então, a Alemanha ela vai, já desde 1936, tentar driblar, a tal ponto que, em 1938, o maior parceiro comercial do Brasil é a Alemanha. Né? Tinha superado os Estados Unidos, inclusive. Tá? E a Alemanha, assim como os outros países do eixo, tinha uma dependência de matérias-primas, ou seja, essas matérias-primas elas tinham que ser importadas. Né? Então, esse aqui é um grande calcanhar de Aquiles, que estava no centro da necessidade da expansão territorial de Hitler. Né? Então, Hitler precisava se expandir territorialmente para ter acesso a matérias-primas. Né? O outro país digno de nota que entre os países do eixo, o Japão, né? Lembre-se que o Japão ele já estava passando por esse acelerado processo industrial desde o final do século XIX, já tinha uma postura abertamente imperialista,
Ele deixou muito claro que ele precisava de territórios para consolidar esse seu processo industrial. As várias nações europeias tinham colônias no Sudeste Asiático e isso tornava as coisas mais nebulosas para o Japão. O Japão ele tinha uma marinha e um exército extremamente bem treinados no início do conflito, em 1939. Então, o Japão ele passou anos, décadas, aprendendo. Técnicos japoneses viajaram para o Ocidente para aprender o que estava sendo feito no Ocidente, para aprender quais eram as últimas tecnologias. Então, o dinamismo japonês, a necessidade, tudo que o Japão fez nesse momento foi muito bem feito. Mas o Japão, assim como a Alemanha, ela tinha um problema sério, de dependência de matérias-primas. Então, ele precisava, ou por meio do comércio, ou por meio da conquista, conseguir estas matérias-primas. Em algum momento, o Japão sabia que ia se chocar com alguma outra nação. E cada vez ficava mais claro que esta nação era os Estados Unidos, visto que também, desde o final do século XIX, os Estados Unidos têm uma continuidade da sua conquista do Oeste representada pelo Pacífico. É no final do século XIX, quando os Estados Unidos, então, no início do século XX, já conquistou todo o Oeste americano, que eles falam que a próxima fronteira é exatamente o Pacífico. É aí que eles conquistam as Filipinas, na guerra contra a Espanha, e conquistam algumas ilhas menores, como, por exemplo, Guam também, lá o próprio Havaí. E aqui a Itália. A Itália foi o grande peso morto estratégico entre esses países do eixo. A Itália nunca representou uma força digna de nota nessa Segunda Guerra Mundial. A Itália ela tinha problemas muito grandes, a grande desigualdade que existia entre o norte e o sul da Itália, que já foi um fator na Primeira Guerra Mundial, continuava. O baixo nível de industrialização, a Itália, na verdade, ela tinha se industrializado muito rapidamente durante a década de 20, só que na década de 30 tudo isso já havia se tornado obsoleto. Todas essas tecnologias desenvolvidas já haviam se tornado obsoletas. E a Itália ela não conseguiu continuar nesse bonde para o desenvolvimento dessas novas tecnologias, que tinham que ser desenvolvidas. Os países investiam na ciência, nessas novas tecnologias. Portanto, com esse baixo nível de industrialização, as Forças Armadas eram extremamente deficientes, tanto em termos tecnológicos, quanto em termos organizacionais, quanto em termos de treinamento. A Itália teve extrema dificuldade de conquistar a Etiópia, conquistar a Líbia. Já tinha levado porrada anteriormente, antes do fascismo chegar ao poder lá na África também. Então, eram forças armadas extremamente deficitárias, se você for comparar com os outros exércitos do eixo, inclusive os exércitos aliados. E a Itália, assim como também Japão e Alemanha, tinha essa dependência de matérias-primas para fomentar, mesmo que a sua baixa industrialização. Tá? Bom, gente, eu vou segurar por aqui e daí a gente vai continuar na próxima aula com os aliados.